Tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje, pessoal, nós vamos utilizar o nosso livro, tá certo? Na página 318. Abram o livro de vocês na página 318. Como vocês lembram, pessoal, nós começamos a estudar as orações coordenadas no capítulo 7, certo? Foi até o conteúdo da prova passada. Só que nós estudamos só dois tipos, né? Que foram as aditivas e as adversativas. Hoje nós vamos estudar as conclusivas, tá certo? Na página 318. Quando a gente fala de oração conclusiva, gente, o que é que vem na mente de vocês com essa palavra? Oração conclusiva. Concluir uma frase, né? Concluir algo, concluir uma ideia, terminar alguma coisa. Muito bem, então vamos lá ver se realmente essas orações coordenadas aí têm essa ideia, né, de concluir algo, de terminar algo. Vamos lá ver. Orações coordenadas conclusivas, alguém gostaria de ler aí na página 318? Uma oração que conclui algo, né? Vamos aí ver as características desta oração, tá certo? Como eu já disse para vocês há algum tempo atrás, são 5 tipos de orações coordenadas, certo? Vocês estudaram duas, agora vão estudar mais uma, e no final do capítulo mais duas, e aí vão fazer os 5 tipos de orações. Vocês lembram, pessoal, o que é oração coordenada? Qual é a característica da oração coordenada? Quem é que lembra? E aí, o que é uma oração coordenada? Quem sabe, quem lembra? Nada, não lembra? São orações, né, que são independentes sintaticamente de outras. Ou seja, é exatamente isso, Stephanie, quando não tem dependência com outra oração, tá certo? Aí vamos aí à página 318. Leia a seguir um trecho da crônica Nós, os Brasileiros, de Lia Luft. Diz assim: nas minhas idas, nem tantas, ao exterior, onde convivi sobretudo com escritores ou professores e estudantes universitários, portanto, gente razoavelmente culta, fui invariavelmente surpreendida com a profunda ignorância e respeito a respeito de quem, como e que somos, né? E o que somos. Na
Na primeira parte desse capítulo, conhecemos as orações subordinadas explicativas. Vimos que essas orações expressam uma explicação para o fato mencionado na oração anterior. Para esclarecer melhor essa definição, veja o período a seguir, produzido a partir do contexto desse trecho da crônica de Lia Luft. Vamos lá. Diz assim: escritores, professores e estudantes universitários são pessoas cultas porque sempre estão estudando. Esse porquê aí, gente, ele está concluindo a frase ou ele está dando explicação a uma frase? Ele está explicando o porquê da frase. O que é que vocês acham? Quando ela diz aí, ó, escritores, professores e estudantes universitários são pessoas cultas porque sempre estão estudando. Está dando uma ideia de que aí? De explicação ou de conclusão? Explicação, né? Então, a explicação. Se está explicando, não está concluindo. Vamos ver aqui a outra. A outra frase diz assim: escritores, professores e estudantes universitários estão sempre estudando. Portanto, são pessoas cultas. Nesse caso, vocês acham que dá um sentido de explicação ou você conclui alguma coisa através dessa informação? O que é que vocês acham? Na verdade, vocês vão estudar ainda, né? Vocês lembram que a gente pulou uma parte da parte gramatical, a gente pulou para o texto, né? E agora a gente está voltando para a gramática, para a parte gramatical, né? Do livro. Vocês vão ver depois, em uma próxima aula, no caso, semana que vem, que as orações têm também as explicativas, além das conclusivas. E às vezes elas um pouco que se confundem, certo? Mas como é que você tira essa dúvida? Porque, como o próprio nome já diz, né? Uma é explicativa, ou seja, uma explica. A outra não explica, a outra conclui uma ideia. Nessas duas frases, vocês conseguem ver isso muito bem. Na primeira diz assim: escritores, professores e estudantes universitários são pessoas cultas porque sempre estão estudando. Está explicando por que essas pessoas aí da nossa frase, né, são consideradas cultas. Já na outra frase, o que é que diz? Escritores, professores e estudantes universitários estão sempre estudando. Portanto, são pessoas cultas. Está concluindo o quê? Que se alguém estuda muito, se torna uma pessoa culta, certo? Na próxima aula, eu vou trazer para vocês a comparação desses dois tipos de oração, a explicativa e a conclusiva, para vocês conseguirem perceber isso, essa diferença de uma forma mais clara, ok? Mais objetiva. Como você certamente percebeu, a oração destacada acima funciona como uma consequência da primeira. O fato de estar sempre estudando faz com que escritores, professores e estudantes universitários sejam pessoas cultas. As orações coordenadas sindéticas, que correspondem a uma consequência da oração anterior, são classificadas como conclusivas. Então, quando na segunda oração vem uma conclusão, né, da primeira, acontece o quê? Essas orações são chamadas aí de orações conclusivas, certo? Por exemplo, Maria trabalhou muito
Portanto, acredito que ela não irá para a festa. Você está explicando ou você está concluindo um fato? O que é que vocês acham? Maria trabalhou muito hoje, portanto, acho que ela não irá para a festa. Você está explicando por que ela não foi para a festa ou você está tirando uma conclusão? Concluindo, né? Você está tirando uma conclusão. Se ela trabalhou muito, eu estou concluindo aqui que ela não irá à festa. Então, a oração conclusiva, coordenada conclusiva, tem esse sentido de concluir uma ideia, ok? Gostaria que alguém lesse aí nessa página 319 esse texto. O Brasil do futuro vai ser o país do passado. Quem gostaria de ler? Eu estava esperando alguém ler o texto, gente, que tem aí na página 319. Minha garganta tá cansada de tanto ler, de tanto falar, de tanto ler.
Mas vamos lá, né? 300, 319. O Brasil do futuro vai ser o país do passado. Os jovens que tratem de envelhecer logo. Vocês sabiam que os velhos não estão querendo ir embora? Estão teimando em ficar um pouco mais por aqui? Pois é. Imaginem só que o Brasil, conhecido como país jovem e dos jovens, está envelhecendo a olhos vistos, ou como se diz delicadamente, está se tornando mais maduro. Ou idoso, ancião, longevo, venerando, provecto, senescente, senil, decrépito, enfim, qualquer outra palavra atenuante ou agravante, dependendo da maneira como somos olhados. O fenômeno é mundial, mas constitui séria preocupação para um país que considera os velhos um peso morto. Se já não sabe o que fazer com cerca de 14 milhões existentes, o que fará quando eles forem o dobro daqui a 10 ou 15 anos? Se vocês acham que a velhice não tem futuro, estão muito enganados. Em 2025, o Brasil terá a sexta população mais idosa do planeta. Seremos 32 milhões acima de 65 anos. Além disso, haverá o aumento da expectativa de vida, que será de 79 anos, contra 68 de hoje. Os jovens que se cuidem e tratem de envelhecer logo. Eles que nos acham estranhos porque nascemos antes do e-mail, da comida congelada, das fraldas descartáveis, da Gisele Bündchen. Como é que pode? Do cartão de crédito, da pílula das canetas esferográficas do radar. O que fazer com esse estorvo social, com esses parasitas? Quando se faz a pergunta aos próprios interessados, surgem respostas interessantes. A julgar, por exemplo, por um concurso de idosos de que participei como jurado. Pode-se concluir que a chamada terceira idade já existe uma quarta. Talvez seja a faixa etária com mais consciência de sua condição social, dos problemas e das soluções. As crianças são ignorantes, os adolescentes complicados, a juventude alienada. Só de monografia nesse concurso, que contempla ainda as artes plásticas, a literatura, a música, houve 595 inscritos. Todos os trabalhos têm em comum pelo menos o desejo da reintegração da categoria na sociedade. Nem o velho tem como sonho de consumo viver apartado, ser aposentado, inativo e dependente. Eles rejeitam a marginalização e propõem a inclusão através da participação cidadã, de preferência por meio do trabalho. Os exemplos que oferecem podem ser exceção, mas são ilustrativos. Sócrates aprendeu a tocar um instrumento musical aos 80 anos. Newton, matemático, físico e astrônomo inglês, que viveu entre 1642 e 1727 com 85 anos, ainda trabalhava. Chaplin, autor, ator e cineasta americano que viveu entre 1889 e 1977, também. Picasso, pintor, escultor e ceramista espanhol, que viveu entre 1881 e 1973, idem. Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro nascido em 1907 e falecido em 2012, responsável pelo projeto da construção de Brasília, com 93, nem pensava em parar. E a lista é interminável. Os próprios concorrentes, alguns em alto nível intelectual, são eles mesmos bons exemplos de atividade. O problema é que no Brasil, mais velho que a velhice é o preconceito que está em todos, inclusive nos que mandam. E aí, gente, o que é que vocês conseguiram entender aí desse texto? O que é que esse texto quer passar para nós? Fala sobre o quê? Qual é a temática do texto?
pessoal, qual é a temática do texto? Qual é a crítica que o texto faz? Sobre o que é que o texto fala? Sobre os velhos, né? Sobre a terceira idade. Mas qual é a crítica, gente? O texto faz uma crítica, né? O texto faz uma crítica à sociedade e realmente a temática é a velhice. Mas com que visão foi falado aí no texto sobre isso? Exatamente, é que a nossa população, né, daqui a alguns anos, vai ser uma população que vai ter mais velhos, né, do que jovens. Aí o texto, né, o autor do texto aproveita para falar o quê? Que no nosso país, os jovens, a sociedade, não só os jovens, na verdade a sociedade em si, veem os idosos como sendo um peso morto. Ele faz uma crítica dizendo o quê? Que as pessoas não valorizam, né, os idosos, que hoje em dia as pessoas não valorizam os idosos do nosso país. Aí ele cita aí, né? Os jovens não valorizam os idosos por não terem nascido no tempo do e-mail. Deixa eu ver aqui. Os jovens que se cuidem e tratem de envelhecer logo. Eles que nos acham estranhos porque nascemos antes do e-mail, da comida congelada, das fraldas descartáveis, da Gisele Bündchen, do cartão de crédito, da pílula, das canetas esferográficas, do radar. O que fazer com esse estorvo social, esses parasitas, né? É algo bem forte, né? Que ele chama, ele cita, e ele se coloca aí. Ele diz o quê? Chamou os velhos, né? Como uma forma de ironia também, de parasitas, de estorvo, dizendo o quê? Que é assim que a sociedade, né, vem os mais velhos, gente. Vocês concordam com isso? Vocês acham que realmente a sociedade brasileira em um todo vê a terceira idade dessa forma? O que é que vocês acham? No final, ele diz uma coisa bem interessante, que eu acho bem interessante. Ele diz assim, ó. O problema é que no Brasil, mais velho que a velhice é o preconceito que está em todos, inclusive nos que mandam. Vocês acham que realmente, gente, existe hoje em dia preconceito em relação às pessoas da terceira idade, aos velhos? O que é que vocês acham? Será que os velhos no nosso país são realmente vistos como pesos, como um peso morto, que não servem mais para nada? Ele até cita aí um monte de gente, né? Picasso, Chaplin, Charlie Chaplin, que na verdade, até quando eles eram velhos, eles foram produtivos, né? Para algumas pessoas eu concordo, né, Yasmin? Acredito que sim. Para outras, não, né? Realmente existe no nosso país preconceito em relação a tudo. E muitas vezes os idosos também sofrem esse tipo de preconceito, porque são vistos como pessoas que não fazem nada, né? Que não, que entre aspas dizem, né? Que não servem mais para nada. Os velhinhos quando se aposentam, né? Não trabalham mais. E ele diz no texto que esse preconceito vem até das pessoas que lideram o país, né? De quem governa o país, porque fala aí em relação à aposentadoria, né? É porque uma coisa que existe que é muito errada, pessoas que quando
são jovens e trabalham, recebem um tanto certo, um tanto X de dinheiro, né? E quando se aposentam, o governo corta um monte de. Corta uma parte do dinheiro. E eu, pelo menos, considero isso muito errado. Por quê? Porque a pessoa trabalhou a vida inteira, pagou impostos a vida inteira e sempre viveu com aquele tanto X, né, daquele salário. Então, quando ela se aposenta, o certo deveria ser o quê? Ela continuar com o mesmo salário, mas não, né? A pessoa que se aposenta, ela perde vários benefícios. E ele cita isso em relação ao governo, né? De dizer que o preconceito começa não só nas pessoas, mas até nas pessoas que governam o nosso país. E eu concordo com isso. Verdade, Yasmin. Se você for olhar com um olhar crítico, né, você consegue enxergar esse preconceito de que o texto fala, tá certo? Vocês vão fazer como atividade de casa as questões, tá, gente, seguintes sobre o texto e sobre as orações conclusivas. Coloquem o número de vocês aqui no chat, por favor, e podem ir para o intervalo. Desejo a vocês, gente, um bom fim de semana, tá certo? Como vocês sabem, segunda-feira não tem aula, né? Porque é feriado. E terça-feira também não tem aula. Acredito que os professores que já passaram aqui na primeira e na segunda aula já tenham falado isso para vocês. Segunda-feira por conta do feriado e terça, né? Por conta de que dia 15 é o dia do professor, então foi adiantado para o dia 13. Dia 13 não tem aula, tá bom? Mais 14, 15, 16, aula normal, tá certo, gente? Aí as provas de vocês foram adiadas para o dia 19, ok? Então as provas apenas dia 19. Desejo a vocês um bom fim de semana, um bom feriado, tá certo? Tchau, tchau, gente. Beijos, cuidem-se, fiquem com Deus. Até mais.